Eu sou a Alessandra Gouveia, do Poder da Palavra. Estamos aqui mais uma vez, dando continuação à pregação da semana passada, que foi sobre depressão. Mas eu quero convidar você que não é assinante do nosso canal, assine, ative o sininho para assim que tiver novidade você ser notificado. Dá o seu like aí, seu joinha, né, para que esse vídeo ele chegue mais longe. E assim, você também que não assistiu a primeira parte, volta lá e vê a primeira parte para você entender todo o contexto, né, da mensagem. E vamos continuar com a pregação falando sobre depressão, que tem como base bíblica livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Eu gostaria de dar continuidade, né, ao que nós estávamos falando aqui sobre o profeta Elias e ler aqui o versículo 7, que diz assim: o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Deus, ele é tão zeloso, né, em tudo que faz. Porque a gente sabe que quando a pessoa está com depressão, ela apresenta vários sintomas, né? E um deles é não querer se alimentar. As pessoas ficam sem tomar banho, sem querer comer, sem querer falar com outras pessoas. Então o cuidado de Deus ali foi tão grande que Deus ele sabia que para Elias ele fazer aquela longa jornada, aquela caminhada, ele precisa se alimentar e se alimentar bem. Você pode ver que é algo sobrenatural, né? Porque diz ali que com aquele alimento que ele comeu naquela hora que o anjo levou para ele, ele caminhou 40 dias e 40 noites. A gente vê que é algo divino mesmo, não é algo humano, é algo sobrenatural. Então Deus, o cuidado dele é tão grande que nos mínimos detalhes ele trata. E Elias entrando ali na caverna, ele chegou e entrou na caverna. E o versículo seguinte diz assim: a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, agora também estão procurando matar-me. Então Elias ali, quando Deus perguntou: o que é que você está fazendo aí, Elias? Ele disse: eu sou muito zeloso, Senhor, com a tua palavra. Quer dizer, eu fiz a tua obra e mesmo assim as pessoas tentaram me matar e eu estou sozinho. Que é um dos sintomas da depressão, a pessoa achar que está sozinho. Mas eu te digo, você não está só. Porque você tem pessoas à sua volta, família, amigos, que estão ali do teu lado, que podem te ajudar. E além dessas pessoas, acima delas está Deus. Porque Deus ele tem cuidado de nós e Ele se preocupa. Ele não quer que a gente passe por essa situação. Então ali se mostrava o zelo de Deus a Elias. Aí Deus disse: não, você não está só. Tem ainda profetas que estavam ali junto com você, que estão, mas que não podem se mostrar com medo de Jezabel mandar matar e que não se dobraram a Baal. Então Deus disse: vai fazer a tua caminhada, porque eu tenho muito ainda para a tua vida. E ali Deus mandou que corvos alimentassem a Elias. Elias foi tratado ali, Deus falou com ele, Deus se apresentou a ele. Então ele teve ajuda de Deus, ele teve ajuda divina.
você precisa ser ajudado, você precisa de assistência, né? Como toda pessoa que está em depressão, ela necessita que alguém estenda a mão, que alguém, se você, eu sei que a gente procura se esconder, né? A gente procura se isolar quando a gente está passando por esse momento, mas eu digo a você, veja as pessoas que estão à tua volta, procure ajuda principalmente em Deus, porque Ele pode te socorrer. Ele sabe que nós somos seres humanos e que estamos sujeitos a essa situação. Nós sofremos por todas as circunstâncias que se apresentam à nossa volta. Às vezes é a perca de um emprego, a perca de um ente querido, ou algo que foi um gatilho para que isso se desencadeasse na sua vida. Eu sei que como seres humanos estamos sujeitos a isso. Não é por sermos menos cristãos ou por estarmos afastados da presença de Deus que isso sobreveio sobre nós, né? Estamos sujeitos sim. Então Deus, Ele ali se apresentou a Elias e disse, vá, que a tua caminhada não parou por aqui não, eu tenho muita coisa ainda para fazer com você. Você tem que seguir, saia dessa situação. Mas você vê que Elias, Deus, ele pergunta a Elias, o que você está fazendo aí, Elias? O que você está fazendo dessa caverna? É como se Deus tocasse em Elias para ele pensar que situação era aquela que ele estava ali vivendo. Elias era um homem de Deus, um homem que Deus usava tremendamente. As pessoas até temiam Elias porque sabia que Deus tinha autoridade, grande autoridade, através dele, que ele fazia grandes coisas. Deus fazia grandes coisas através da vida de Elias. Então, ele passou por isso. Nós podemos passar por isso. E estamos sujeitos a tantas coisas que acontecem na nossa vida como seres humanos, né? Então, o conselho que eu dou é esse: procure ajuda, procure se fortalecer no Senhor, mas também procure a ajuda de um profissional, procure a ajuda dos parentes, se fortifique da maneira que você achar melhor e que você possa sair dessa situação. Porque a depressão é algo que leva a pessoa a querer a própria morte. Assim como Elias, ele pediu ao Senhor, ele desejou a própria morte. Porque a pessoa não quer morrer, na verdade, a pessoa quer se livrar daquele sofrimento. A depressão é isso, a pessoa quer se ver livre daquilo ali que está lhe angustiando, que está angustiando a sua alma. É um processo que acontece, um processo químico que acontece no cérebro, é uma doença, não é algo espiritual como muitos falam, né? Com algumas pessoas que não têm o conhecimento, diz logo assim, é porque não é de Deus, porque não tem Deus na sua vida. Não é verdade. A depressão, ela é uma doença. Mas agora eu gostaria de chamar um convidado. Ele é o pastor Sérgio Lima, da Igreja Verbo da Vida de Paulista, e ele também vai trazer uma reflexão baseada na palavra de Deus, nesse livro de Reis. Ele vai trazer uma reflexão para você. Paz do Senhor, pastor. O senhor pode ficar à vontade para falar sobre a depressão, o assunto, né, que nós estamos debatendo agora. Amém, glória a Deus. Quero dizer que para mim é um prazer estar aqui com vocês. Quero dar a paz do Senhor a todos. Meu nome é Sérgio Lima. Estou aqui para compartilhar uma palavra com vocês bem simples, bem rápida, daquilo que Deus tem para tratar, do texto que está em 1 Reis, capítulo 19, que fala um pouco de um processo, de um período da vida de Elias bem complicado. Elias, no capítulo 18, ele tinha vencido algo muito grandioso, muito poderoso. Ele tinha derrotado os profetas de Baal através do poder de Deus que tinha caído sobre o altar e consumido todo o altar. E diante disso, a rainha Jezabel faz uma ameaça contra ele e ele entra num processo de tristeza, de medo, e até um processo de depressão mesmo, né? Ele fica com medo, né, daquilo que tinha acontecido, na verdade da ameaça que tinha sofrido.
e ele foge para uma caverna, ele foge para um lugar distante de tudo e de todos. E isso nos faz refletir um pouco, né, que nós não somos super-heróis. Nós estamos ainda vivendo e habitando dentro desse corpo. Muitas vezes algumas situações vêm contra as nossas vidas e que realmente nos entristecem. A gente sabe que nós temos o Espírito Santo dentro de nós sabemos que Deus é por nós e quem será contra nós. Mas nós entendemos também que existem fases, momentos da nossa vida que muitas vezes nos colocam para baixo. E isso não nos faz menos crente por passarmos por situações e temporadas de tristezas, momentos que não são de tanta alegria. Nós sabemos que nós podemos confiar na palavra, olhar para o Senhor, sabendo que Ele cuida de cada um de nós. Mas a palavra que eu tenho para você nesse momento é que mesmo que você seja um grande homem, uma grande mulher de Deus, não se sinta condenado. Se você estiver passando por algum momento de depressão, por algum momento de tristeza nesse momento, foca no Senhor, confia nele. Isso não te faz menos crente do que os outros que talvez não estejam passando pelo que você está passando. Ora ao Senhor, leia, medite muito na palavra dele. A palavra do Senhor fala lá em Romanos capítulo 12 que nós não devemos nos conformar com esse século, mas transformar pela renovação da nossa mente. Então, renovar a nossa mente é colocar a palavra de Deus na nossa mente. Ler é meditar na palavra de Deus. E sabe, até Cristo passou por um momento de pressão, passou por um momento de tristeza, de depressão. Por exemplo, quando ele estava lá no Getsemane, a Bíblia diz que ele chegou até a suar gotas de sangue, de tanta pressão que ele estava sofrendo naquele momento, de tanta pressão, e ele pensou e até colocou diante de Deus, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. E ele sabia ali, ele ouviu do Senhor que não era possível, que ele ia precisar tomar esse cálice. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o problema que você está passando, eu não sei por que você está passando por esse momento de tristeza, não sei há quanto tempo, pode ser um dia, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, não sei. Mas eu quero dizer para você que você pode se levantar, você pode se reerguer, focando em Deus, focando em suas promessas, focando principalmente na palavra do Senhor. Então, não sei se você hoje está numa caverna feito Elias, Você vê que ele até tentou, falar com o Senhor para que o Senhor levasse ele, porque ele já não via mais perspectiva de vida. Ele pediu para que o Senhor o levasse. Talvez você tenha orado e tenha dito: Senhor, eu não aguento mais isso. Me leve para você. Eu quero morrer. Mas Deus tem vida para você. Mesmo no meio dessa depressão, mesmo no meio desse problema, o Senhor te diz nesse momento que Ele tem vida para você. Ainda não é o tempo, ainda não é a hora. Descanse, confie na vontade dEle. E não se sinta condenado, não se sinta menor do que qualquer outra pessoa, simplesmente você está passando por esse momento de tristeza, por esse momento que você está para baixo, que talvez você não tenha nem força para se levantar. Possa até ter pensado em realmente entregar a sua vida. Mas é importante que nesse momento você, na verdade, entregue a sua vida nos pés do Senhor, confiando que Ele pode mudar. Você pode se levantar, você pode focar em Deus e sair desse momento de depressão. Nós sabemos que ainda, como seres humanos, estamos expostos a situações que podem nos colocar para baixo. Mas tem solução para você que está aí embaixo. Tem solução para você que está passando por esse momento de tristeza, por essa fase de depressão. Depressão não te demoniza. Depressão não te deixa menos filho de Deus. Mas eu quero dizer para você que você pode sair dessa. Procura uma pessoa para que você possa se aconselhar. Se você puder procurar um psicólogo, procura alguém que vai poder te ajudar a sair dessa situação e se levantar no Senhor. Ora, medita na palavra. Eu sei que tem momentos que você não sente vontade de fazer nada, Eu nunca passei por um processo de depressão, mas acompanhei algumas pessoas de perto que estavam em depressão e elas sempre diziam: eu não tenho vontade de ler, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de sair de casa. Algumas pessoas até deixaram seus empregos, por estar passando por esse problema, por estar passando por esse momento difícil. Mas eu quero dizer para você, dê passos de fé, mesmo que seja devagar. Comece lendo um versículo,
Comece tirando, nem que seja alguns minutos de oração. Dê passos pequenos de fé, mas não pare. Continue avançando. Você vê que Elias, ele entende que não era vontade dele partir, ele vai orar ao Senhor. Ele ora ao Senhor. Coloca diante dele aquela dor, aquele sofrimento, aquela perseguição que ele estava passando. E no final de todas as coisas, o Senhor livra ele daquele momento. Dá vitória a ele, diz: olha, Elias, você não está só. Assim como você, eu tenho muitos outros que também não se renderam. E ele sai daquele momento de tribulação. Ele sai daquele momento de tristeza, de depressão. Um homem mais forte e ainda mais poderoso. E Deus ainda o guia a ungir outros reis e ungir o seu sucessor, que era Eliseu. Então, quando você estiver pensando em desistir, lembre-se que você tem um Deus que cuida de você e que vai te dar forças para sair dessa situação, inclusive para continuar trabalhando e servindo a Ele. Fica com essa palavra, fica com isso que eu te disse nesse momento. Medita no Senhor, medita naquilo que foi ministrado nesse momento e guarda o teu coração. Eu oro para que você saia desse momento de depressão, de tristeza, como uma nova pessoa, totalmente transformada e impactada. Amém? Um grande abraço, fique na paz do Senhor e creia que Deus está cuidando de você em todo momento. Amém, pastor. Que Deus abençoe o senhor por essa palavra abençoada. E voltando aqui para a palavra de Deus, eu gostaria de ler mais um versículo, que é quando o Senhor aparece a Elias. E ele diz assim: e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, ó Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. Agora também estão procurando matar-me. Aí eu pulo para o versículo 15, que diz assim: o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Deus estava dizendo assim para Elias: você não está só, eu deixei 7.000 cujos joelhos não se dobraram e nem beijaram, porque era de costume, né, as pessoas adorarem aquelas estátuas que não tinham vida e beijar, né, a idolatria. Mas Deus estava dizendo ali a Elias: você não está só, tem 7.000 junto com você que não se prostraram diante a Baal. E eu, Deus, eu sou contigo. Então, nessas circunstâncias, Elias ele estava se sentindo só por conta da depressão, achava que estava ali sozinho. Ele disse: eu fiz isso, Senhor, eu fui fiel a Ti, eu cumpri com os Teus mandamentos, né? Fiz a Tua vontade e eu estou sozinho. E Deus mostrou para Elias que ele não estava só. Além de ele ter mais 7.000 que estavam ali sem ter se dobrado, tinha o Deus Todo-Poderoso ao seu lado. Então você, assim como Elias, não se sinta só, né? Porque a depressão faz isso, ela faz com que nós nos sentimos sozinhos, achamos que não tem ninguém conosco, nos vimos naquela situação, achamos que não somos amados, né? E diante da circunstância a gente se isola. Mas saiba que você também tem pessoas à sua volta que te amam e que você tem um Deus no céu que te ama e cuida de você. Busque a tua força nele, procure se fortalecer, procure se cuidar da melhor maneira possível. Tem pessoas que conseguem sair dessa situação
fazendo tratamento com psicólogos, com psiquiatras. Outros conseguem sair de outra maneira, se fortalecendo em Deus, né? Se segurando no Senhor, na sua palavra, né? E assim, cada um busque ajuda da maneira que for melhor para você, mas não se entregue. Você é humano, você está sujeito a essas coisas, mas há um Deus no céu que Ele cuida de você. Procure Ele, se firme nele, converse com Ele, conte toda a tua dor, todo o teu sofrimento, e Ele estará aí, como Ele foi com Elias, Ele também é com você, porque o Deus que estava lá, junto com Ele, que falou, que usou Elias, é o mesmo Deus de hoje, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou o céu e a terra e o Deus que te formou. E Ele te conhece como ninguém. Ele sabe até quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Então se agarre com esse Deus, saiba que Ele pode mudar e transformar toda e qualquer situação. Que o Senhor abençoe a tua vida, que essa palavra ela possa ter sido bênção para a tua vida. Mande esse vídeo para mais pessoas que você saiba que está passando por essa situação, que possa ajudar, né? Que essa palavra possa levar um conforto em saber que ele não está só, em saber que qualquer pessoa pode estar sujeita a essa situação. Então mande esse vídeo para alguém que você saiba que está passando por isso e que Deus abençoe a sua vida. Amém?